Segundo dia da campanha, não apaguem o espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo continua escrevendo aos irmãos de Tessalônica. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhe fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, mesmo em meio às dificuldades, o apóstolo Paulo não desistiu de levar a mensagem de Deus até os irmãos de Tessalônica. E olha como isso foi importante, porque gerou frutos, gerou uma igreja. Tanto é que Paulo agora está escrevendo para esses irmãos que estão ali em Tessalônica. Então, a mensagem que eu quero te deixar é: as provações não podem te parar. As dificuldades não podem te parar. As perseguições não podem te parar, as calúnias não podem te parar, nada pode te parar. Por quê? Porque assim como Paulo fala no versículo 1 que o trabalho dele não foi inútil, o seu trabalho não é inútil, o seu trabalho não será inútil, o seu esforço não será inútil, a sua fé não será inútil, a sua consagração a Deus não será inútil, as suas madrugadas acordado, orando, chorando, não será inútil. As suas idas à casa de Deus não será inútil. Aquele homem, aquela mulher para quem você prega o evangelho, mas parece que não entra na cabeça, essas palavras que você está lançando no coração dele, no coração dela, não serão inúteis. Nada o que nós fazemos para Deus e com Deus é inútil, nada. Desde a obra para o reino, para a glória de Deus, diretamente ligado ao Evangelho, desde o nosso trabalho cotidiano, desde aquilo que nós fazemos dentro da nossa família, nada o que nós fazemos para Deus e ou com Deus é inútil. Mas quando Deus está no negócio, tudo o que nós fazemos floresce, prospera, gera resultado. Amém? Ainda mais quando está ligado à sua palavra, porque Isaías 55, o profeta declara que a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual ela foi designada. Então, toda vez que você lança a palavra de Deus, aquilo gera resultado. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui muitos anos, o seu trabalho não será inútil, mas não permita que nada te pare. Amém? E ele continua no verso 3. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos a intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Então, primeira coisa, Paulo se declara um homem aprovado por Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta: será que Deus tem aprovado o seu modo de viver? Existem coisas que a terra aplaude, mas o céu não aprova. Existem coisas que a terra vaia, mas o céu aplaude, o céu aprova. Então, não procure ser aprovado ou aplaudido por homens, mas procure ser aprovado, aprovada, aplaudido, aplaudida pelo céu. Amém? Procure viver de tal forma a agradar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O próprio Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, versículo 10, não procuro eu agradar os homens. Se eu procurasse agradar os homens e não a Deus, já não seria digno de ser chamado servo de Cristo. Então nós somos servos de Cristo, nós somos filhos de Deus, nós servimos a Deus. Então, a quem nós devemos agradar? Ao Senhor. Aos olhos de quem nós devemos ser aprovados? Aos olhos do Senhor. E Paulo era este homem. E por causa disso, Deus confiou o Evangelho a ele. E ele não procurava agradar pessoas, mas a Deus. Então, seja aprovado por Deus e procure agradar a Deus. Amém? Verso 5. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Isso aqui me confronta, meu irmão, eu admito para você.
viveu uma vida inteira sem buscar o reconhecimento humano em nada. Isso é muito confrontador. O reconhecimento humano, então, ele é ruim, Vitor? Claro que não, claro que não. Ter reconhecimento humano não é ruim, é até mesmo uma bênção de Deus, alguém crescer, ter nome, ganhar fama, ou ser honrado, receber uma medalha, algo do tipo. Aqui no meu caso, YouTube, eu posto vídeos no Instagram, ter muitos seguidores. Isso não é errado, isso é uma bênção. Mas nós não podemos nos mover por isso, por reconhecimento humano, e isso me confronta. Mas essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo disse: se alguém quer ser o meu discípulo, negue a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Negar a nós mesmos é deixar de lado a busca pelo reconhecimento humano, mas viver em busca de conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido cada dia mais. Essa é a intenção, a essência que deve estar nos nossos corações, conhecê-lo e fazê-lo conhecido, e não a busca por sermos conhecidos e reconhecidos diante dos homens. Não é aqui nós para com os homens, é aqui nós para com Deus. Amém? Versículo 7. Embora como apóstolo de Cristo pudesse ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Olha o tamanho amor desse camarada. Ele está falando, eu amei tanto vocês que eu decidi não só pregar o Evangelho, mas dar minha vida por vocês se fosse necessário. Segundo o maior mandamento, ame ao próximo como a ti mesmo. Difícil, né? Versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesado a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Então aqui agora Paulo ele está falando do seu trabalho normal, do seu trabalho cotidiano. Paulo fazia o quê? Ele construía tendas. E aqui Paulo ele está falando que ele trabalhou noite e dia, para enquanto ele estivesse em Tessalônica, ele pudesse pregar o evangelho aos tessalonicenses, mas não lhes fosse um peso. Esse camarada amava tanto o evangelho e as pessoas, que se preciso fosse, ele pregava de dia, trabalhava de noite, ou trabalhava de dia, pregava de noite, não tinha descanso, mas para quê? Para anunciar as boas novas de Cristo e para não ser um fardo, para não ser um peso para outra pessoa. Versículo 10. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e para a sua glória. Então Paulo ele está falando sobre viver de maneira digna, santa, justa e irrepreensível. Paulo está falando sobre um padrão de vida celestial. E nós precisamos nos esforçar para alcançar esse padrão de vida celestial. No vídeo anterior, eu disse que nós somos chamados à perfeição. Não somos perfeitos, somos aperfeiçoados, porque cometemos falhas, cometemos erros, mas nesse processo de arrependimento, de conhecimento da palavra, de esforço, nós vamos sendo aperfeiçoados pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. E agora Paulo ele reforça essa ideia, vivam de maneira digna de Deus. Então para Deus não podemos viver de qualquer maneira, existe uma maneira digna, existe um padrão a ser alcançado, existe um padrão de vida celestial. Esse padrão é o que está aqui no verso 10, santo, justo e irrepreensível. Amém? Procure viver desta forma e assim seremos aprovados por Deus. 13. Tanto agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês os que creem. Então em quem que a palavra de Deus tem eficácia? Apenas nos que creem. Isso aqui fechado
é um livro, isso aqui é aberto, é a palavra de Deus, mas isso tem efeito na vida de todas as pessoas? Infelizmente, não. Isso só tem efeito na vida de quem crê, na vida de quem põe em prática. Se uma pessoa que não crê lê esse livro de capa a capa e ela ainda continuar não crendo, sabe o que vai mudar na vida dela? Nada. Sabe o que muda na vida de uma pessoa que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23 na entrada de casa? Nada. A Bíblia está lá, já está amarela a página já ressecou. Está lá há anos. A pessoa deixa a Bíblia aberta, mas não lê, não crê de fato, não pratica. Sabe o que muda na vida da pessoa? Nada. Mas a Bíblia tem eficácia na vida de um grupo de pessoas. Quem? Os que creem. E Jesus Cristo disse, aquele que crê, aquele que ama, obedece. Então, Tiago vai dizer, não se enganem, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra de Deus. Você quer que a palavra de Deus tenha atuação eficaz na sua vida? Creia e obedeça. Versículo 14. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falamos aos gentios e estes sejam salvos. Desta forma, continuem acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Então, Paulo está falando que as igrejas, elas sofrem perseguição, principalmente de quem? Dos seus conterrâneos, daqueles que são da tua terra, daqueles que são da tua família, da tua parentela, que são do teu círculo de amizade. Muitas vezes, são essas pessoas, as mais próximas de você, que o inimigo vai usar para te afrontar, para te perseguir, para te fazer chorar. Mas fique de pé na palavra de Deus, não desista, não pare, não abandone a sua fé. Ainda que as pessoas mais próximas se levantem contra você, não desista. Davi lutou contra urso, Davi lutou contra leão, Davi lutou contra gigante, Davi lutou contra exércitos inteiros. Mas quando seu filho Absalão se levanta contra Davi, ele foge. Porque as maiores lutas, as que doem na nossa alma, no nosso coração, são com aquelas pessoas mais próximas de nós, que nós amamos, que nós não esperávamos. E muitas vezes isso vai acontecer. Mas esteja preparado para, mesmo em meio à luta, à dor, à angústia, à decepção, não ligue isto a Cristo. Tem pessoas que ligam decepções com o homem com Cristo e abandonam a Cristo como se a culpa fosse dele. Mas não é. Se alguém te decepcionar, entenda, não é Deus que está te decepcionando. Não é Cristo que está te decepcionando. Não é o Espírito Santo que está te decepcionando, porque o Senhor Deus é perfeito e Ele não nos decepciona. Amém? Então não ligue decepções humanas com decepção com Deus. Muitos têm feito isso e têm se afastado da fé. Versículo 17, para encerrar, 17, 18, 19 e 20. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas no coração, mas não no coração. Então está longe fisicamente, mas está perto ali no coração, em amor e em espírito. Esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Paulo está falando que quer visitar. Versículo 18. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis. E não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não são vocês? Versículo 20 e último. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. O apóstolo Paulo está dando uma chave espiritual aqui. Quem é a nossa glória? Quem é a nossa alegria diante de Jesus, além dele mesmo, óbvio? São as pessoas, são as vidas que nós impactamos nesta terra e levamos juntamente conosco ao céu. São as pessoas que não conhecem a Cristo, mas que através da nossa vida passarão a conhecer. Esta é a nossa maior alegria na terra. Levar pão para quem está faminto. Levar liberdade para quem está cativo. Levar cura para quem está doente. Levar uma direção para quem está perdido. A direção é Cristo, a cura é Cristo, a libertação é Cristo, o pão da vida é Cristo, é tudo Cristo.
Então a maior alegria que você pode ter nessa terra, além de conhecer Jesus, obviamente, é hoje você apresentar Jesus Cristo de Nazaré para alguém. E eu te desafio a evangelizar alguém hoje, seja com palavras, seja mandando um vídeo, seja da forma que for. Eu te desafio a hoje ser feliz de verdade e anunciar o amor e a graça de Jesus Cristo para alguém. E aí, topa esse desafio?